Vamos à ministração da palavra. 19 de Lucas conta a história de quando Zaqueu procurou se encontrar com Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ao detalhe, ele era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia, né? Porque ele era por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então ele correu adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Olha que maravilha! Zaqueu procura saber quem era esse Jesus, possivelmente por causa do extraordinário feito que Jesus acabara de fazer. Jesus havia acabado de fazer um milagre entre as duas Jericós, a antiga Jericó e a nova Jericó. E esse milagre, com certeza, deve ter chamado a atenção, alvoroçado toda a região. Qual foi o milagre? A cura do cego Bartimeu. O cego Bartimeu foi curado, e aí a notícia deve ter se espalhado por todo o canto. Uma multidão já vinha seguindo Jesus, essa multidão deve ter se multiplicado, e aí com certeza alguém passou correndo lá pelo muro da casa de Zaqueu, gritando: o cego está vendo, o cego foi curado. Eu estou apenas conjecturando, imaginando como é que a notícia da chegada de Jesus na cidade chegou até Zaqueu. Então Zaqueu olha e vê uma multidão grande. E aí queria saber quem era esse Jesus. Mas quem era Zaqueu? Quem é Jesus? O povo estava descobrindo. Mas quem era Zaqueu? O povo já sabia. Zaqueu fazia parte de uma classe de pessoas que era odiada pelos judeus por dois motivos. Primeiro, porque havia se tornado funcionário do governo romano. Era um judeu que havia traído a pátria, traiu os seus patrícios para se dar bem na vida, tornou-se cobrador de impostos. E não somente cobrador de impostos, ele era o chefe, ele não era só um cobrador, ele era o chefe. E a fama dos cobradores de impostos eram de que eram traidores e que eram ladrões. Alguns realmente eram ladrões. Zaqueu era um desses caras que usou a política para se enriquecer, em detrimento da miserabilidade dos seus próprios sanguíneos, dos seus próprios patrícios. Ele usurpava o povo, ele cobrava aquilo que o governo de Roma estipulava e ainda cobrava propina, né? Cobrava mais. Então ele roubava as pessoas. Então, por causa disso, Zaqueu tornou-se um homem altamente odiado, de alta periculosidade, que as pessoas evitavam a qualquer custo. As pessoas evitavam, sabia que ele era um traidor da pátria, trabalhava para o governo inimigo, que havia subjugado Jerusalém e estava saqueando os bens da nação, né? Subjugando, maltratando, fazendo o que quer. E ainda por cima, além de ser traidor, era um ladrão do seu próprio povo, roubava. Então foi por isso que Zaqueu enricou. Então por isso que o texto descreve, ele era chefe dos publicanos, ou maioral dos publicanos, mas também era rico. Mas interessante, né? Um chefe de publicano, maioral dos publicanos, rico, procurar ver quem é Jesus. Se tem alguém nessa condição hoje que está me ouvindo, eu tenho uma notícia boa para você. Do mesmo jeito que Jesus estava passando em Jericó naquele dia,
Hoje, pela manhã, no momento desse programa, ele está passando em Catolé do Rocha. Ele está passando aonde quer que esse áudio chegue. Está passando aí na sua casa. E o fato de a gente saber que Jesus está passando, significa que nós temos uma oportunidade de mudar de vida. Sim, Zaqueu, a priori, queria tão somente ver Jesus. Quem é esse homem? Queria ver. Ele sabia que na condição dele, se Jesus fosse um religioso, alguém, um impostor, ou qualquer ser humano da terra, pecador, Jesus não queria negócio com Zaqueu nunca, porque andar com Zaqueu, se relacionar com Zaqueu, não dava ibope. Aí imaginou a reação da multidão quando visse Jesus conversando com Zaqueu? Como mas esse Jesus aí que anda curando, vai conversar com um ladrão desse, um vagabundo desse? Isso eu estou usando o termo menor das palavras. Você sabe como é que as pessoas tratam pessoas assim. Amaldiçoam, diz que não tem jeito, que não presta, que é uma pessoa perigosa, esse negócio. Mas aí o Zaqueu, que a priori queria apenas ver Jesus, teve uma surpresa na vida dele. Olha, Jesus conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe a profundidade das nossas necessidades. E ele sabe que não existe alguém tão pecador que não seja capaz de ser restaurado. Se você quiser hoje, Jesus deseja restaurar a sua vida. E aí, Jesus chega embaixo da árvore, e é interessante isso, Jesus se dirige a Zaqueu. Olha que interessante. O versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, imagina a multidão, imagina a cena. Aquela multidão empurra para cá, empurra para lá, toca em Jesus, puxa para um lado, puxa para o outro. E Jesus, que imagina o privilégio que aquela multidão que estava seguindo Jesus tinha, se Jesus dissesse que ia para a casa de algum dele. Mas Jesus chegou embaixo da árvore, olhou para cima e disse, Zaqueu, interessante, né? Uma pessoa como Zaqueu, da índole de Zaqueu, como é que você acha que as pessoas chamavam? Seu ladrão, seu traidor, seu miserável, desgraçado, seu covarde, você cobrou o imposto roubando a gente. Não, mas Jesus não faz assim. Jesus sabia da vida miserável que Zaqueu tinha, que apesar, diga-se de passagem, apesar de ser rico, era um camarada solitário. Quem queria se relacionar, ser amigo de um cidadão desse? Só quem fosse da mesma laia. É claro, da mesma estirpe. E aí Jesus chega embaixo da árvore e diz, Zaqueu, olha, Jesus chama você pelo nome. Ele não lhe chama pejorativamente pelos seus pecados, pelo seu estilo de vida, pela miséria que você vive. Não, ele chama você pelo nome. Para ele, você tem um nome. E você é importante. Ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, ficar. Isso é, eu quero dormir na sua casa. Veja que paradoxo, minha gente. Veja que coisa contrária. Veja que negócio esquisito aos olhos da religião. Jesus se relacionar com o cara que exatamente estava no foco do ódio judaico. Eu quero ficar na sua casa. Sabe, a reação de Zaqueu é interessante. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Essa é a diferença entre Zaqueu e aquele rapaz que eu preguei na semana passada, o jovem rico, que se encontrou com Jesus e correu com a cela, saiu triste. Zaqueu, todo arrebentado do jeito que era, se encontrou com Jesus. E Jesus disse, eu quero dormir na sua casa hoje. Ele desce e o recebe com toda a alegria. Aí Zaqueu resolve dar um banquete, um jantar. É um banquete judaico, é banquete mesmo.
é um baita de uma comilança. E aí convida os familiares e os amigos. Quem eram os amigos de Zaqueu? Era só a bagaceira mesmo. Só gente da mesma estirpe dele. Aí tava lá a bandidagem toda. Os publicanos vendidos ao sistema político de Roma. Tava todo mundo lá. E os religiosos agora pegaram o ar com Jesus. Esse Jesus lá é Jesus. Ele se senta, entra na casa de pecador. A Bíblia diz, todos os que viram isso, então não era só religioso, era a própria multidão que seguia Jesus. Olha como é que interessante, versículo 6. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Muita gente que seguia Jesus deve ter ficado ressentido. Mas rapaz, velho, eu não faço nada que esse homem faz. Jesus nunca botou os pés na minha casa. Aí chega uma carniça dessa, Jesus vai para a casa dele. Tá, agora eu me encabulei. Pois é, o povo murmurava. Eu tô só transferindo a murmuração para uma linguagem nordestina que a gente entende, né? A gente se entende. E o povo murmurava, né? E aí, no meio desse negócio, Zaqueu fez o que o jovem rico não tinha feito, que era para ter feito. Lembra do jovem rico, da mensagem da semana passada? Vai, vendo o que tens, dê aos pobres, depois vem e siga-me. Aí Zaqueu, no meio dessa conversa, o coração de Zaqueu estava irradiante, estava tomado de alegria, de satisfação. Como é que pode, miserável, do jeito que eu sou, pecador, Jesus na minha casa, ele está aqui, e é alguma coisa diferente, eu agora, quer saber, eu vou mudar de vida. E aí ele disse, Senhor, entretanto, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho roubado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Imagina o cara dar a metade da riqueza e pagar quadruplicado a cada pessoa que ele roubou. Ou seja, ele deve ter ficado pobre. Mas ficar pobre e ter Jesus é um grande negócio, viu? O ruim é ficar rico sem Jesus, como o outro lá, saiu triste. Zaqueu está dizendo agora, olha, Senhor, até hoje eu tive uma vida dúbia, execrável, uma vida irregular, miserável. Eu fiz tudo de errado, eu errei até hoje. Agora, depois que eu lhe conheci, eu quero acertar o passo. Então eu vou desfazer as bobagens que eu fiz e vou começar a te servir. Baseado nesse testemunho de Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Isso é, Zaqueu estava sendo recuperado, ressocializado. Delegacia, polícia, prisão. A prisão não consegue ressocializar ninguém, mas Jesus ressocializa. Se Jesus pega o camarada, pode ser o mais vil pecador. Se tem alguém que está fugindo da polícia, que tem uma vida errada, ei, Jesus dá um jeito na sua vida, meu filho. Ele muda a sua vida. Ele transforma a sua vida. Se você deixar Jesus entrar na casa do seu coração nesta manhã, ele resolve, dá um jeito, muda a sua vida radicalmente. Você vai entender que não precisa mais roubar, não precisa mais cometer crime de pistolagem, você não precisa mais viver essa vida miserável que vive, você pode viver uma vida diferenciada e ser ressocializado à sociedade e ser um testemunho de Deus, da transformação que Jesus faz na sua vida. Jesus disse, hoje, não é amanhã, um mês que vem, não é quando morrer, não, é hoje, é agora. A partir do momento que você toma a decisão de seguir a Jesus, está valendo. Ele muda a sua vida a partir daquele momento. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E olha como é que Jesus termina o discurso. Porque o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você se sente perdido?
Jesus veio lhe buscar. Hoje de manhã, agora, ele está passando aqui em Catolé do Rocha. No momento do programa Voz Evangélica, na medida que eu ministro, ele está passando e está falando profundamente com a sua vida.